Em 1907, dois homens se encontraram em Viena e conversaram por 13 horas sem parar. O pai da psicanálise e o homem que ia destruir tudo que ele construiu. Um deles disse: a mente humana é um esgoto de desejos proibidos. O outro disse: é um oceano com fundo desconhecido. Ambos tinham razão. E ambos estavam descendo ao mesmo lugar que as religiões há milênios chamam de inferno. O mesmo lugar. Dois mapas completamente diferentes. O que Freud e Jung descobriram sobre o inconsciente humano não foi só psicologia. Foi uma arqueologia do que as religiões chamam de pecado, demônio e inferno. E o que eles encontraram lá dentro vai te incomodar, porque é sobre você. Fica até o final deste vídeo, porque o que Jung descobriu sobre a sombra humana, sobre o diabo como projeção coletiva, e sobre por que pessoas boas cometem as maiores atrocidades, é a coisa mais perturbadora e mais verdadeira que você vai ouvir hoje. Ato I. 1890, Viena. A cidade mais intelectualmente densa do mundo. Mahler compõe sinfonias sobre a morte. Klein pinta corpos nus e dourados que a academia rejeita como pornografia. Sanitzler escreve sobre sexo e suicídio com uma franqueza que deixa Viena escandalizada. Wittgenstein vai mudar a filosofia para sempre. Herzl vai inventar o sionismo num café. E Sigmund Freud, médico judeu de 40 anos, está sentado num consultório escutando mulheres vienenses de classe alta dizerem coisas que nenhum homem de ciência havia ouvido antes. A repressão vitoriana tinha criado uma bomba. E Freud estava aprendendo como ela funcionava por dentro. Sigmund Freud nasceu em 1856 em Freiberg, Morávia. Seu pai Jacó era comerciante de lã, judeu. Certa vez contou ao filho adolescente que um cristão havia derrubado seu chapéu na lama e gritado: "Sai da calçada, judeu!" E que Jacó simplesmente havia apanhado o chapéu em silêncio. O jovem Freud ficou com nojo do pai. Quis que ele tivesse revidado. Essa cena, a humilhação, a raiva engolida, a impotência convertida em ambição, Freud a carregou pelo resto da vida. Muitos anos depois, ao analisar a si mesmo, reconheceu: toda a teoria do complexo de Édipo começou ali. No chapéu sujo na lama de Freiberg. No final do século XIX, a histeria era a epidemia da Europa culta. Mulheres de família convulsionavam, perdiam a voz, ficavam paralisadas sem causa física. O médico francês Jean-Martin Charcot apresentava pacientes histéricas em anfiteatros de Paris como espetáculo científico, induzia crises com hipnose na frente de centenas de homens de terno que tomavam notas. Freud foi a Paris estudar com Charcot em 1885. E voltou com uma intuição devastadora: os sintomas físicos dessas mulheres tinham origem psíquica. Eram memórias de algo insuportável, convertidas em paralisia. O corpo fazia em carne o que a mente não podia processar em pensamento. Em 1884, Freud publicou um artigo que quase destruiu sua carreira: Ubercoca. Uma celebração entusiasmada da cocaína. Freud a usava diariamente, para combater depressão, trabalhar mais horas, escrever mais rápido. Enviou cocaína para sua noiva Marta pelo correio. Recomendou ao amigo Ernst von Fleischl-Marschall como tratamento para dependência de morfina. A cocaína era uma mágica. Sentia como se não houvesse nada que eu não pudesse fazer. Fleischl-Marschall se tornou o primeiro dependente de cocaína da Europa. Teve alucinações de cobras rastejando sob a pele. Morreu aos 45 anos. Freud levou anos para reconhecer o papel que havia tido nisso. A cocaína desapareceu discretamente dos escritos. Mas o padrão, usar o próprio círculo como laboratório, não recuar da ideia, ficou para sempre.
O conceito de inconsciente não foi inventado por Freud. Schopenhauer, Nietzsche, Eduard von Hartmann já falavam de forças cegas operando abaixo da consciência. O que Freud fez foi diferente, ele desenvolveu um método para acessá-lo. Hipnose primeiro, depois percebeu que hipnose era imprecisa demais. Então inventou a associação livre, o paciente deitado num divã, falando tudo que vinha à mente sem censura. E o médico atrás, fora do campo visual, escutando não o que era dito, mas o que não era dito. As hesitações. Os tropeços. Os lapsos. O que ficou famoso como atos falhos de Freud. A porta do inconsciente não se abria com força. Abria com descuido. Carl Gustav Jung nasceu em 1875 em Kiesville, Suíça. Seu pai era pastor protestante. Um homem de fé que havia perdido a fé, e fingia que não. Jung via o pai rezar com gestos automáticos, os olhos vazios. Fazia perguntas teológicas que o pai não conseguia responder. E a criança concluiu, aos poucos, que a igreja era uma casca. Que havia algo lá dentro que os adultos não tinham coragem de encarar. Aos 3 anos, Jung teve um sonho recorrente de uma criatura subterrânea enorme, sentada num trono, que ele só descobriria décadas depois ser um símbolo fálico arquetípico presente em rituais de fertilidade de culturas do mundo inteiro. Uma criança suíça do século XIX sonhando em símbolos da Grécia Antiga. Para Jung adulto, esse sonho foi o ponto de partida de tudo. Antes de se tornar psiquiatra, o jovem Jung participou de algo que teria destruído a carreira de qualquer cientista da época, sessões espíritas. Sua prima Ellie Presvercres, uma adolescente de 14 anos, entrava em transe e canalizava espíritos com uma sofisticação psicológica impossível para sua idade. Jung observou, tomou notas, analisou. E chegou a uma conclusão que não era nem ceticismo total nem crença ingênua. Ela estava acessando camadas profundas do seu próprio inconsciente, dramatizando conteúdos que sua consciência diurna não comportava. Essa observação virou sua tese de doutorado. E plantou a semente do que seria, 30 anos depois, a teoria do inconsciente coletivo. Em 27 de fevereiro de 1907, Jung chegou a Viena para conhecer Freud pessoalmente. Tinha 31 anos. Freud tinha 50. Jung estava no auge da energia e da curiosidade. Freud estava consolidando um sistema teórico que levará 15 anos para construir. Eles se sentaram no consultório de Freud às 11 da manhã. E às meia-noite ainda estavam conversando. 13 horas. Sem parar. Sobre sonhos, sobre o inconsciente, sobre a histeria, sobre o oculto, sobre Nietzsche. Freud escreveu ao colega Karl Abraham: Jung é meu filho mais amado, meu herdeiro e príncipe. Jung escreveu à esposa Emma: Freud é a mente mais extraordinária que já encontrei. A aliança mais famosa da história da psicologia havia começado. Freud chegou à psicologia pelo caminho dos corpos que paralisavam sem causa física. Jung chegou pelos sonhos que ele mesmo não conseguia entender. Ambos acabaram descendo ao mesmo poço. Pergunta: você acha que o inconsciente existe, ou que o eu consciente é uma ilusão maior do que pensamos? Comenta aqui. Ato 2. Em 1900, Freud publicou A Interpretação dos Sonhos, o livro que ele considerava sua obra máxima. A tese central: sonhos são realizações disfarçadas de desejos inconscientes. O conteúdo manifesto, o que você lembra do sonho, é apenas o disfarce. O conteúdo latente, o desejo proibido embaixo, é o que importa. Para acessá-lo, você precisa decifrar os símbolos. O livro vendeu 351 exemplares nos primeiros 6 anos. Para comparação, Darwin vendera milhares no primeiro dia.
A interpretação dos sonhos foi um fracasso total de mercado. Hoje é considerado um dos 10 livros mais influentes do século XX. Em 1896, Freud apresentou à Sociedade de Psiquiatria de Viena sua teoria mais explosiva. Havia descoberto, através dos relatos das pacientes histéricas, que todas elas descreviam abusos sexuais sofridos na infância, pelo pai, tio ou tutor. Chamou de teoria da sedução. A plateia ficou em silêncio hostil. O presidente da sessão disse que aquilo era um conto científico de fadas. Em 1897, um ano depois, Freud escreveu uma carta ao amigo Wilhelm Fliess abandonando completamente a teoria. Disse que havia percebido que as pacientes não haviam sido de fato abusadas, eram fantasias. Recuou. Não acredito mais na minha neurótica. A frequência de abuso paterno é improvável. Freud, Carta a Fliess, 21 de setembro de 1897. Essa reversão é o momento mais controverso de toda a história da psicanálise. Alguns defendem que Freud percebeu genuinamente que eram fantasias. Outros argumentam que ele recuou sob pressão social impossível. Acusar os homens de família de Viena teria destruído sua carreira. Nunca saberemos com certeza. O que sabemos é que a decisão moldou toda a teoria que veio depois. Ao abandonar a teoria da sedução, Freud precisou de outro modelo para explicar os sintomas das pacientes. E encontrou na mitologia grega. Édipo Rei, o homem que, sem saber, matou o próprio pai e se casou com a própria mãe. Freud afirmou que esse mito não era fantasia grega. Era a descrição literal da psique humana universal. Todo filho deseja, em alguma camada inconsciente, a morte do pai e a posse da mãe. Toda filha, o contrário. Esse desejo insuportável é recalcado, e o recalque gera o inconsciente. A psique humana seria construída sobre o sangue de um parricídio fantasmático. Para Freud, isso era tão inevitável quanto a gravidade. Em 1920, Freud perdeu sua filha Sophie. Ela tinha 26 anos. Morreu de gripe espanhola. Meses depois, Freud publicou Além do Princípio do Prazer, o livro que introduz o conceito mais sombrio de toda a psicanálise, a pulsão de morte. Além de Eros, o impulso de vida, Freud propôs Thanatos, o impulso que todo ser vivo carrega em direção à dissolução, ao inorgânico, ao silêncio absoluto. Toda vida contém dentro de si a tendência de se desfazer. A agressividade, o masoquismo, o impulso de autodestruição, não eram desvios. Eram parte da estrutura fundamental do ser vivo. Thanatos era, na linguagem de Freud, o diabo que mora dentro da biologia. O que poucos sabem sobre Freud, ele tinha uma fascinação secreta pelo oculto que contradiz completamente sua imagem pública de cientista racionalista. Era membro da Society for Psychical Research de Londres. Em cartas privadas, admitia acreditar em telepatia. Colecionava estatuetas de divindades egípcias, gregas e romanas, tinha mais de 200 no escritório. Recusava-se a sentar à mesa em número de 13. Tinha superstições sobre datas e números que ele próprio chamava de absurdas, e não conseguia abandonar. O homem que disse que religião era ilusão de massas guardava amuletos na escrivaninha. O último livro de Freud foi Moisés e o Monoteísmo, publicado em 1939, o ano em que morreu. A tese: Moisés não era judeu. Era egípcio. Um sacerdote do faraó Akenaton, o primeiro monoteísta da história. Quando Akenaton morreu e o Egito voltou ao politeísmo, Moisés teria levado um grupo de escravos para o deserto para continuar o experimento do Deus único. E o povo judaico, anos depois, o matou. O monoteísmo era, para Freud, o produto de um patricídio histórico, um povo que matou seu fundador e depois o adorou pela culpa.
A psicanalistas colegas disseram que o livro era irresponsável. Os nazistas já haviam expulsado Freud de Viena. Ele publicou mesmo assim. Em junho de 1923, Freud descobriu que tinha câncer na mandíbula. Operado 33 vezes ao longo de 16 anos, usava uma prótese dolorosa para poder falar e comer. Em março de 1938, os nazistas invadiram Viena. A Gestapo invadiu sua casa. Sua filha Ana foi detida para interrogatório por um dia, e esse foi o momento em que Freud concordou em partir. A existência é muito mais suportável quando a morte está disponível. Chegou a Londres em junho, com 72 anos, destruído pela doença, mas escrevendo. Em setembro de 1939, com o corpo completamente tomado pelo câncer, chamou seu médico Max Suchur. Disse: "Lembra da nossa promessa? Agora é hora de me livrar dessa tortura." Suchur aplicou morfina. Freud morreu no dia seguinte, com uma cópia de Balzac na cabeceira. Ato 3. Durante os 5 anos em que foram aliados, Jung e Freud discutiam quase diariamente por carta. Mas havia uma tensão crescente. Freud insistia: tudo se reduz à sexualidade. A libido é energia sexual. Os símbolos são símbolos fálicos. Os mitos são expressões do complexo de Édipo. Jung resistia. Para ele, a libido era energia psíquica geral, não sexual. Quando Jung começou a pesquisar mitologia comparada, percebeu que os mesmos símbolos apareciam em culturas que nunca tiveram contato entre si. Serpentes, sóis, deuses que morrem e ressuscitam, virgens que concebem. Freud dizia: coincidência histórica. Jung dizia: não. Isso vem de dentro. De uma camada que nenhum de nós escolheu. O inconsciente de Freud era pessoal. Era o arquivo de memórias reprimidas de um indivíduo específico. Jung propôs que havia uma camada mais funda, o inconsciente coletivo. Uma herança psíquica da espécie humana inteira, transmitida não culturalmente, mas biologicamente, como os instintos dos animais. Assim como um pato recém-nascido sabe nadar sem nunca ter visto água, um humano recém-nascido tem acesso a padrões psíquicos que nunca aprendeu: o medo do escuro, a reverência pelo fogo, o fascínio pela serpente. Esses padrões não vêm da história pessoal. Vêm de algo que Jung chamou de arquétipos. Arquétipos são formas vazias, estruturas psíquicas que se preenchem com o conteúdo de cada cultura. O herói existe em toda a cultura humana: Hércules, Arjuna, Jesus, Harry Potter. A grande mãe existe em toda a cultura: Ísis, Maria, Kali, Gaia. O velho sábio existe em toda a cultura: Merlin, Gandalf, Yoda, o ancião de todos os contos de fadas. O trickster existe em toda a cultura: Loki, Hermes, Exu, o diabo da tradição popular. Esses padrões não foram inventados, foram descobertos. São a gramática da psique humana. E o diabo, para Jung, era um dos arquétipos mais poderosos e mais mal compreendidos, o arquétipo da sombra personificada. Em 1913, após a ruptura com Freud, Jung entrou em colapso. Durante meses, teve visões apocalípticas, Europa coberta de sangue, rios de cadáveres. Ele acreditou que estava enlouquecendo, até que a Primeira Guerra Mundial começou e percebeu que havia visto o futuro do inconsciente coletivo europeu, não sua própria psicose. E então tomou uma decisão que nenhum psiquiatra da época teria tomado: em vez de resistir às visões, decidiu entrar nelas de propósito. Fechava os olhos, se deixava afundar. E registrou tudo num manuscrito ilustrado à mão, o Liber Novus. O livro vermelho. 16 anos de visões. 80 anos trancado num cofre.
aberto ao público em 2009 com o impacto de um livro que redefine uma vida. Dentro das visões do Livro Vermelho, Jung encontrou uma figura que o guiava. Chamou-a de Filemon, um velho com asas de martim pescador, chifres de touro e uma lanterna na mão. Conversava com ele como se fosse real, mais real, dizia Jung, do que muitas pessoas de carne e osso. Para Jung, Filemon não era uma alucinação. Era a voz do inconsciente coletivo em forma de figura pessoal. O que os xamãs chamam de espírito guia. O que a tradição cristã chama de anjo da guarda. O que a tradição grega chamava de daimon. Jung não escolhia entre é real e é fantasia. Dizia, é psíquico. E o psíquico é tão real quanto o físico. Durante os anos de colapso, Jung começou a desenhar círculos todas as manhãs. Círculos com padrões geométricos internos. Mandalas, a palavra sânscrita para círculo sagrado. Ele não sabia por que compulsivamente desenhava aquilo. Depois, estudando o budismo tibetano, hinduísmo, alquimia medieval e até igrejas circulares do romanesco europeu, percebeu, o mandala aparecia em toda a cultura como símbolo de inteireza e centramento. Era o símbolo do self, não do ego, mas da totalidade da psique. Quando desenhava mandalas, sua mente caótica se organizava. Era, disse ele, a visualização do processo de individuação. A forma que a psique usa para mostrar sua própria completude. A última grande obsessão intelectual de Jung foi a alquimia. Durante 10 anos, estudou textos alquímicos medievais que os cientistas modernos descartavam como pseudociência primitiva. Jung os leu diferente, eram descrições simbólicas do processo de transformação psíquica. A nigredo, o negrume inicial, a matéria-prima podre, era o confronto com a sombra. A albedo, o branqueamento, era a integração da anima ou animus. A rubedo, o vermelho final, o ouro, era a individuação completa. Os alquimistas não estavam tentando transformar chumbo em ouro físico. Estavam mapeando, em linguagem simbólica, a transformação do ser humano. E descrevendo o processo que Jung independentemente descobriu pela psicologia 2 séculos depois. Ato 4. Entre 1907 e 1912, Freud e Jung mantiveram uma correspondência de mais de 300 cartas. Freud chamava Jung de meu filho e herdeiro. Jung chamava Freud de meu pai espiritual. Mas havia uma simetria incômoda. Freud queria um herdeiro que perpetuasse sua teoria. Jung queria um mestre que o deixasse ir além dela. E havia algo mais pessoal. Freud desmaiou na presença de Jung 2 vezes. Jung analisaria isso depois, dizia que Freud projetava nele o arquétipo do filho que substituiria o pai. O inconsciente de Freud entendia o que ia acontecer antes do consciente de Freud aceitar. Em agosto de 1909, Freud e Jung viajaram juntos para os Estados Unidos, convidados pela Clark University para receber títulos honorários. Eles passaram 7 semanas juntos, analisando os sonhos um do outro todas as manhãs. Em determinado momento, Freud recusou revelar a Jung um detalhe pessoal. Disse, não posso arriscar minha autoridade. Jung sentiu aquilo como uma punhalada. Escreveu depois, um homem que coloca sua autoridade acima da verdade não pode me ensinar nada. Ao desembarcar na América, Freud virou para Jung e disse uma das frases mais reveladoras da história da psicologia: não sabem que estamos trazendo para eles a praga. Freud, setembro de 1909. O rompimento oficial chegou em 1912, com o livro de Jung Transformações e Símbolos da Libido. Jung reformulava a libido como energia psíquica geral, não sexual. Argumentava que os mitos não eram derivações do Édipo, mas expressões de padrões arquetípicos universais.
Era a negação direta dos dois pilares centrais da teoria freudiana. Freud leu o manuscrito antes da publicação e ficou em silêncio. Em novembro de 1912, eles se viram pela última vez em Munique. Freud desmaiou mais uma vez, ao ouvir Jung defender os egípcios que apagavam os nomes dos faraós anteriores. Jung ergueu Freud nos braços enquanto ele recuperava a consciência. E nenhum dos dois disse nada sobre o que aquele gesto simbolizava. A última carta de Freud para Jung foi em janeiro de 1913. Dizia, com frieza clínica, proponho que abandonemos completamente nossas relações pessoais. Jung respondeu, concordo plenamente. 339 cartas. 6 anos de aliança intelectual. E um rompimento de 2 parágrafos. Freud nunca mais mencionou Jung em público sem desqualificá-lo. Jung passou anos numa depressão silenciosa. Nos escritos de ambos, nas décadas seguintes, era possível ler a sombra do outro, a resposta não escrita, o argumento que o outro teria feito, o fantasma que nunca foi de fato exorcizado. A ruptura criou 2 sistemas que ainda hoje definem o campo. A tradição freudiana, o inconsciente como repositório de conteúdo recalcado, a sexualidade como motor central, a religião como ilusão. Gerou a psicanálise clínica, Lacan, Winnicott, o divã. A tradição junguiana, o inconsciente como oceano de padrões universais, a psique como sistema em busca de totalidade, a religião como mapa do inconsciente coletivo. Gerou a psicologia analítica, a terapia arquetípica, a influência em Joseph Campbell, Star Wars, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. 2 mapas do mesmo território. Que território é esse? O interior humano. O que as religiões sempre chamaram de alma. Freud e Jung foram inseparáveis por 5 anos, 339 cartas, e terminaram em 2 parágrafos frios. O detalhe que destruiu a parceria? Freud disse, não posso arriscar minha autoridade. Uma pergunta, você já perdeu alguém porque um de vocês não conseguiu admitir que estava errado? Comenta. Sério. Você está no meio de um dos episódios mais densos que fizemos. Se chegou até aqui, tem algo funcionando. Curte o vídeo agora, isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para quem realmente quer saber. E inscreve-se se ainda não fez isso. Jung disse que o diabo é a sombra coletiva da humanidade, tudo que era poderoso demais para pertencer a Deus foi banido para o inferno. A inteligência sem obediência. A ambição sem limite. A pergunta dele é perturbadora. Você projeta sua própria escuridão em alguém? Tem algum grupo, pessoa ou ideia que você odeia com uma intensidade que não sabe bem explicar? Pensa nisso. E comenta. Ato V. O conceito mais poderoso de Jung não é o inconsciente coletivo. É a sombra. A sombra é tudo que você é, mas se recusa a reconhecer. Seus impulsos de raiva que você chama de não sou assim. Seu ciúme que você chama de preocupação. Sua crueldade que você chama de honestidade. Sua covardia que você chama de prudência. A sombra não é o lado mau de uma pessoa má. É o lado não examinado de toda pessoa que se acredita boa. E quanto mais uma pessoa se acredita boa, mais densa e autônoma se torna sua sombra. Todo homem carrega uma sombra. Quanto menos ela aparece na vida consciente, mais negra e espessa ela é. Carl Jung, Psicologia e Religião. Porque tudo que não cabe na imagem que fazemos de nós mesmos vai parar lá, comprimido, escuro, esperando. O mecanismo favorito da sombra é a projeção. Você não consegue ver sua raiva, então vê raiva em todo mundo. Não consegue admitir seu orgulho, então acha todo mundo arrogante.
Jung descreveu um fenômeno fascinante: as pessoas tendem a odiar com intensidade desproporcional nos outros exatamente o que reprimem em si mesmas. O homem que odeia homossexuais com fúria incomum tem, na maioria dos casos clínicos, impulsos que não consegue aceitar em si. A pessoa que condena obsessivamente a corrupção dos outros frequentemente comete pequenas corrupções que não nomeia como tais. A sombra não desaparece quando você fecha os olhos para ela. Ela volta pelo espelho, na forma do outro que você não suporta. A sombra não é apenas individual. Nações, religiões e culturas inteiras têm sombras coletivas. O que uma civilização não consegue aceitar de si mesma é projetado no inimigo externo. A Alemanha nazista projetou sua sombra nos judeus, e todos os problemas, frustrações e medos de uma nação humilhada tornaram-se, na narrativa nazista, culpa de um grupo. Jung escreveu sobre isso em 1936, quando o nazismo ainda estava no começo. Disse: a Alemanha está experimentando a possessão pelo inconsciente coletivo. Uma nação em transe arquetípico. O arquétipo ativado era Wotan, o deus germânico da guerra e da fúria. Não foi ouvido. Aqui Jung faz a conexão central de toda a sua obra religiosa. O diabo é a sombra coletiva da humanidade, personificada em figura teológica. Luzbel, o portador da luz, o anjo mais belo e inteligente da tradição bíblica, foi expulso do céu. Por quê? Porque queria ser igual a Deus. Em termos psicológicos, a parte mais brilhante, mais poderosa, mais ameaçadora da psique coletiva foi banida para baixo, para o inferno. O diabo é o anjo que se recusou a se diminuir. E essa recusa, as religiões não perdoam. Assim como o indivíduo bane para a sombra o que não suporta reconhecer, a humanidade banhou para o diabo tudo que era poderoso demais para pertencer a Deus: a inteligência sem obediência, a beleza sem humildade, a ambição sem limite. Jung chamou o fenômeno de inflação psíquica. Quando uma pessoa ou nação acredita ser totalmente boa, escolhida, iluminada, representante da luz, toda a escuridão é projetada no outro. As cruzadas foram assim, guerreiros cristãos convictos de santidade praticando massacres. A Inquisição foi assim, guardiões da fé de Deus torturando inocentes com metodologia científica. Em cada caso, o mecanismo é idêntico. Quanto mais a pessoa se acredita instrumento de Deus, mais a sombra fica livre para agir sem censura, porque está operando em nome do bem. O bem inabalável não tem freios. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Carl Jung. Jung tinha uma crítica precisa ao cristianismo. Ao construir um Deus de pura luz e um diabo de pura escuridão, o cristianismo criou o que a psicologia chama de divisão primitiva, a incapacidade de aceitar ambivalência. É um mecanismo psíquico de crianças antes dos 2 anos. A mãe que dá comida é toda boa, a mãe que diz não é toda má. A maturidade psíquica é integrar. A mesma pessoa pode ser simultaneamente boa e má. Um sistema teológico construído sobre a divisão absoluta entre bem e mal não produz santos. Produz pessoas que nunca conseguem reconhecer a própria escuridão, e que, por isso, são capazes das maiores violências em nome do bem. Ato 6. Em 1952, Jung tinha 77 anos. Era o psicólogo mais famoso do mundo. E publicou o livro que quase destruiu sua reputação. Resposta Jó começa com uma declaração que causou escândalo até entre seus discípulos mais próximos. Precisamos dar uma resposta ao livro de Jó, porque a resposta que o cristianismo deu até agora não funciona. Amigos pediram que não publicasse. Disseram que seria mal compreendido. Jung publicou mesmo assim. Disse: tenho 77 anos. Se não digo agora, nunca digo. A recepção foi exatamente o que previam.
e o livro sobreviveu a todos os críticos. O livro de Jó começa com uma cena perturbadora. Deus e Satanás estão em conversa. Satanás aponta para Jó, o homem mais justo da terra, e propõe: retira tua proteção e ele te amaldiçoará. Deus aceita a aposta. Autoriza Satanás a destruir tudo o que Jó tem, exceto sua vida. Matam seus filhos. Destroem seus rebanhos. Cobrem seu corpo de úlceras. Jó sofre e questiona, mas não abandona a fé. E quando Deus finalmente aparece para responder às perguntas de Jó, a resposta é uma intimidação cósmica: onde estavas quando criei o mundo? Jung analisou isso com frieza clínica. Deus respondeu com poder porque não tinha resposta de justiça. A afirmação central de resposta a Jó é a mais radical da carreira de Jung: Deus tem uma sombra. Um Deus que permite a tortura de um inocente por uma aposta com seu próprio adversário não é um ser de consciência plena. É um ser que ainda não integrou sua própria escuridão. Jung argumentava que a encarnação de Deus em Cristo era exatamente esse processo, a tentativa de Deus de tornar-se consciente de si mesmo através da experiência humana. Deus precisava de Jó para ver o que era capaz de fazer. E não gostou do que viu. Cristo sofrendo na cruz era Deus aprendendo o que é sofrer. Deus se individuando. E a tarefa da humanidade, o que a psicologia chama de individuação, seria o espelho no qual a divindade finalmente se vê completa. Jung propôs que a Trindade deveria ser uma quaternidade: Pai, Filho, Espírito Santo, e o diabo como o quarto elemento. Não porque o diabo seja igual a Deus em poder ou bondade, mas porque uma psique que exclui um de seus 4 aspectos não funciona. Jung usava o mandala como analogia, o círculo com 4 quadrantes. Retire um e a figura perde a completude. A Trindade sem o quarto elemento era, para Jung, psicologicamente incompleta, uma psique dissociada projetada como teologia. A Igreja sabia disso intuitivamente, disse Jung, e é por isso que Maria foi elevada ao dogma da Assunção em 1950, a tentativa de acrescentar o elemento feminino que faltava. Mas Maria não é o diabo. O quarto lugar ainda está vazio. Jung tinha uma afinidade profunda com os gnósticos, os cristãos primitivos que foram caçados e destruídos pela Igreja no século II e III. Os gnósticos acreditavam que o Deus criador do mundo material era o Demiurgo, um ser poderoso mas imperfeito, cego para sua própria limitação. Não o Deus Supremo, mas um criador menor que confundiu sua criação com a realidade total. Para Jung, essa intuição era psicologicamente correta. A imagem interna de Deus reflete o estado da psique de quem a projeta. E uma psique coletiva que ainda não completou a individuação projeta um Deus que ainda está aprendendo. A gnose foi destruída. 2000 anos depois, Jung a redescobria pela porta dos fundos da psiquiatria suíça. Onde estavas tu quando fundei a terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas? Jó 38:4, a resposta de poder que Deus deu no lugar de uma resposta de justiça. Ato 7. Para Jung, o inferno não é um lugar depois da morte. É um estado psicológico preciso e identificável. O inferno é o estado de total dissociação da sombra. Quando uma pessoa vive inteiramente na persona, a máscara social, sem jamais contato com o que está abaixo, a sombra cresce em escuridão proporcional. Jung via esse estado nos seus pacientes, pessoas aparentemente normais, funcionais, respeitadas, que de repente explodiam em violência catastrófica, ou implodiam em colapso absoluto. Não porque eram monstros, mas porque a sombra, ignorada por tempo demais, cobrava o preço com juros. Em 1961, Adolf Eichmann foi julgado em Jerusalém.
Organizar a logística do transporte de 6 milhões de judeus para os campos de extermínio, com a eficiência de um burocrata gerenciando tabelas de horários. O que chocou o mundo não foi a monstruosidade do réu. Foi sua banalidade. Eixan era medíocre, polido, sem ódio aparente. A filósofa Hannah Arendt cunhou a banalidade do mal. Jung teria dito outra coisa, sombra completamente não integrada. Um homem que nunca perguntou do que sou capaz. E que por isso foi capaz de tudo, sentindo nada. A ausência de introspecção não produz inocência. Produz disponibilidade total para o mal. O maior perigo não é o monstro que sabe que é monstro. É o homem comum que nunca se examinou. A saída que Jung propõe não é suprimir a sombra, isso é impossível e perigoso. É a individuação, tornar consciente o que é inconsciente. Olhar para dentro com honestidade radical e dizer, sou capaz disso. Não para se tornar isso, mas para não ser controlado por isso. Uma pessoa que reconhece sua capacidade para a raiva não é mais violenta, é menos, porque não é surpreendida por ela. Não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Carl Jung. Uma cultura que reconhece sua capacidade para o mal coletivo não é mais cruel, é menos, porque tem anticorpos. Individuação não é terapia para ficar feliz. É o processo doloroso e lento de tornar-se inteiro. E para Jung, era o único objetivo legítimo de uma vida humana. Em fevereiro de 1944, Jung teve uma parada cardíaca. E o que descreveu em sua autobiografia não tem equivalente na literatura médica da época. Viu-se flutuando a 1.500 metros de altitude, podia ver o Mediterrâneo, a Arábia, o Himalaia. Uma estrutura de pedra no espaço, com uma porta. Dentro, a sensação de que ia entender tudo, o sentido de tudo que havia vivido. Então foi puxado de volta. Viu seu médico chegando para ressuscitá-lo. E sentiu raiva genuína de ser trazido de volta. Passou semanas em depressão depois. O que experimentei naquelas semanas era o mais rico que já vivi. E quando voltei, o mundo pareceu uma prisão. Disse que o mundo parecia uma prisão comparado ao que havia tocado. E disse algo que nenhum psiquiatra de sua geração teria dito publicamente: aprendi que a morte não é o fim. Aprendi que há algo que continua. Os últimos anos de Jung foram dedicados à sincronicidade, coincidências que têm significado. Não causadas fisicamente, mas conectadas por sentido. Um paciente sonha com um escaravelho dourado, e no exato momento em que conta o sonho, um escaravelho real bate na janela. Uma mãe sente que o filho morreu, e ele de fato morreu naquele momento, a quilômetros. Jung não afirmava sobrenatural. Afirmava que a psique e o mundo físico estão conectados por uma camada que a ciência ainda não mede. Era o que as religiões chamavam de milagre. Era o que o diabo, segundo Enoque, ensinara aos humanos, que o universo tem padrões que a mente racional não alcança, e que ignorar esses padrões é o que Jung chamaria de inflação do ego. Jung morreu em 1961, aos 85 anos. Na noite anterior, sonhou com uma grande árvore cujas raízes abraçavam a terra inteira, e nas raízes havia ouro. A psicologia acadêmica passou décadas tentando desacreditá-lo. Mas o que Jung disse sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos tem sido progressivamente confirmado pela neurociência. Os mesmos padrões emocionais e simbólicos aparecem em cérebros de culturas sem contato histórico, exatamente como ele previra. E a ideia central, de que ignorar a própria escuridão é a fonte de toda a crueldade humana, nunca foi refutada. Porque é verificável. Toda semana, em algum lugar do mundo. Olhando para trás, Freud e Jung mapearam o mesmo território por caminhos opostos.
Freud começou pelo corpo, pelos sintomas físicos, pelos sonhos como desejos disfarçados, pela libido como força biológica. Jung começou pelos símbolos, pelos mitos, pelos mandalas, pelas figuras arquetípicas. Freud via o inconsciente como o problema. Jung via o inconsciente como a solução. O interessante é que ambos chegaram ao mesmo lugar: o ser humano tem dentro de si algo que não controla, não escolheu, e não pode ignorar sem consequências. Os antigos chamavam esse algo de demônio. Os medievais chamavam de tentação do diabo. Freud chamou de ida e Jung chamou de sombra. O nome muda. A realidade, não. Freud e Jung passaram a vida inteira descendo ao mesmo lugar. O lugar que as religiões sempre chamaram de inferno não fica embaixo da terra. Fica dentro de você, na parte que você ainda não teve coragem de ver. Freud morreu pedindo morfina ao médico para acabar com a dor. Jung morreu sonhando com raízes de ouro. Um mapeou o inferno pelo esgoto. O outro mergulhou de cabeça e voltou com arquétipos. Se esse vídeo mudou a forma como você olha para a sua própria escuridão, compartilha com alguém que precisa ver. No próximo episódio, a alma, o que 2500 anos de filosofia descobriram sobre o que existe dentro de você. Inscreve-se.